Fala galera, André Schmidt, jornalista do blog do Garone, chegando aqui mais uma vez para falar de Vasco e para falar de mais uma atuação constrangedora do Vasco. Esse talvez seja o melhor termo para definir essa partida entre Cabo Friense e Vasco. Vasco sendo derrotado em São Januário por 1-0, já havia atuado muito mal contra o Boa Vista, mesmo ganhando com gol do Cano, ou seja, 2 jogos seguidos com o time titular e 2 jogos sem apresentar um bom futebol, assim como já havia sido contra o Bangu, quando também entrou com a equipe completa. Agora sim a gente pode ter uma ideia do que o Abel está tentando fazer dentro do Vasco e do que ele não está conseguindo fazer dentro do Vasco. Falei aqui na análise que eu fiz, logo quando ele foi contratado, que ele tinha a ideia ali de jogar num 4-1-4-1, ou seja, uma linha de 4 mais avançada, às vezes um 4-2-3-1, mas o centroavante voltando, ou seja, uma linha, quase um 4-2-4, como até me explicou o Mazuco numa conversa que eu tive. Ele falou num 4-2-4 que o Abel tinha vontade de jogar. O problema é que essa linha de 4 ofensiva do Vasco é toda formada por atacantes. O Vasco não tem meias de ofício. Talvez o Gabriel Peck ele seja um jogador com um pouco mais de característica de passe, mas não vem jogando bem nessa temporada. Não se encaixou ainda no time. E o Vasco mais uma vez embolando dentro do ataque. Teve um momento ali do segundo tempo, inclusive, que estava o Ribamar, que entrou na etapa final. Ribamar, Cano e Thales Magno ocupando um espaço de 2 metros quadrados, esperando um cruzamento. Você precisava praticamente de um zagueiro só para marcar os 3 ao mesmo tempo, de tão próximo que o trio estava. Ou seja, a ideia de jogo pode ser executada. É executada por outras equipes, inclusive esse 4-2-4. O Santos joga com essa linha de 4-5 mais adiantada, os laterais espetados. O próprio Flamengo joga um pouco mais com os laterais por dentro, mas liberando bastante seus meias, às vezes usando o Gerson e o Arão para subir. Enfim, a ideia de jogo existe. A ideia de jogo não existe tática certa, não existe esquema tático perfeito, ou seja, não existe esquema tático também errado. O que existe é má execução de qualquer esquema tático. Pode ser o 4-4-2, 3-5-2. Se você treinar mal, se você não conseguir executar o que precisa ser feito, não vai funcionar. E esse Vasco da Abel Braga não parece que vai funcionar. Aí entram os principais problemas do Vasco para 2020. Falta peça para jogar na ideia de jogo do Abel Braga e, pelo visto, falta ideia para o Abel construir esse Vasco de uma outra maneira. E outra coisa, mesmo dentro da ideia dele e faltando peças, ele insiste em manter esse tipo de formação. O Vasco jogou do início ao fim no mesmo esquema. Muda ali um pouco as características nas trocas. Saiu o Marrone, entrou o Ribamar. 2 atacantes, 2 jogadores de conclusão e não de criação. Inclusive, o jogador com mais assistência para finalização no jogo foi o Raul, volante, que não é característica dele. Tá jogando, o Vasco cria através de seus volantes e de seus laterais. O Raul deu 4 assistentes para finalização, o Pikachu deu 3, que é outro jogador que sempre foi mais ofensivo. E o Erley chegou a dar 2 passes para finalização, assim como o Bruno Gomes. Aí sim aparece o Marrone. O Thales Magno, por exemplo, só deu 1 assistência para finalização. Isso segundo números do Footstats que eu puxei aqui logo depois do jogo. Ou seja, o Vasco joga com um monte de finalizador, mas ninguém criando. E quem tem que criar nesse time, nessa ideia de jogo do Abel Braga, são os volantes que não têm essa qualidade. Isso complica demais o time, além do posicionamento errado, da movimentação errada. Esse Vasco até agora parece muito no instinto. Forma-se uma linha de 4 na frente e espera alguém acertar um passe. Não é assim. Você treina a movimentação para que ela aconteça dentro do jogo. Isso é trabalho do treinador e isso não tem sido visto em campo. Não acompanhe os treinamentos para saber se isso é treinado durante o dia a dia do time. Mas não parece ser treinado. Ou se está sendo treinado, está sendo mal treinado porque em campo não vem sendo executado. O que a gente tem visto desse Vasco nesse início do Carioca, aí eu vou citar particularmente as 2 últimas partidas que já tinham um período um pouco maior de trabalho e vieram em sequência mantendo ali a base da equipe. O que se viu foram algumas ultrapassagens pelo lado e tentativa de cruzamento. Até puxei aqui. O Vasco tentou 43 cruzamentos nessa partida contra a Cabo Friense e só acertou 7. E quem mais acertou cruzamentos foi o Vinícius, com 3, que entrou ali já no segundo tempo. Ou seja, a ideia do time inicial, os 11 iniciais do Abel, não conseguem produzir com a bola nos pés, com o passe curto, com a infiltração,
E quem teve que definir, criar algumas jogadas ali na segunda etapa, na verdade foi o reserva, um menino de 18 anos de idade, que é o Vinícius. Já treinou com os profissionais no ano passado, mas é um garoto de 18 anos que teve que entrar para dar alguma chance do Vasco criar alguma coisa na etapa final. Foi, inclusive, para mim, o melhor em campo dessa partida péssima do time, mesmo cavando 2 pênaltis ali, que eu achei exagerado, mas é coisa, inclusive, da idade, vai aprender com o tempo a não fazer esse tipo de jogada. Já falei aqui outras vezes, cheguei até a comentar no Twitter novamente. A base era para ser opção desse elenco, não a solução desse elenco. O Vasco acabou todo com o planejamento de transição desses meninos por não ter um elenco. Se juntar só jogador que não foi criado na base do Vasco, talvez não tenha 11 para entrar em campo. O Vasco tem uma dificuldade muito grande. 3 anos dessa diretoria e não conseguiu montar um elenco. Você tem ali o Fernando Miguel e o Castan, que são titulares. O Erley, se eu não me engano, chegou já nessa gestão também. O Pikachu é o mais antigo, da época ainda do Eurico. Todos os outros jogadores ali são formados na base do Vasco e estão ali tendo que ser a solução do time nesse início de temporada. Tem o Cano, que foi contratado esse ano, é claro, mas a grande maioria meninos da base ocupando esse espaço. Aí você vai falar, pô, Garani, tu cansou de falar aqui que a solução está na base, que tem que usar mais a base. Sim, você tem que usar mais a base para formar um elenco. Falei isso várias vezes durante a temporada passada mesmo. Não faz sentido o Vasco contratar Felipe Bastos como contrator para ser terceiro reserva do time. Não faz sentido você renovar com Bruno Silva e Luiz Gustavo, por exemplo, para serem terceira, quarta opção na equipe, você tendo meninos da base para suprir isso. Os meninos poderiam continuar no sub-20 e só serem acionados quando precisasse. O Vasco agora não. O sub-20 do Vasco forma o elenco principal. Talvez o Vasco nem tenha um elenco sub-20 agora para disputar o estadual da categoria. Vai ter que usar uma meninada do sub-17. Ou seja, o Vasco pula etapas na formação desses meninos, queima muitas vezes esses meninos, e a ideia de jogo do Abel Braga, sem ter as opções certas, tá claro que não vai funcionar. Cheguei a citar no outro texto meu recentemente que ele está tentando fazer limonada com cereja. Ou seja, ele quer ter um time de posse de bola, criando através de seus meias, que não são meias, e não consegue, porque obviamente não são meias, são atacantes, não tem a característica. Claro, a gente pensa aqui, já expliquei isso, que a diferença de função para função e posição. Se você botar o Thales Magno para jogar pegando a bola lá do Bruno Gomes lá atrás, ele não vai ser atacante, vai ser um segundo volante. A função dele vai ser de segundo volante, mas não quer dizer que ele vá fazer isso com eficiência. Não é simplesmente você colocar Thales e Marrone mais por dentro para participar da criação, na teoria, porque na prática eles estão avançando como atacante e deixando a criação nos pés dos volantes, que eles vão conseguir fazer isso bem. Até porque você precisa de mais tempo quando se trata de meninos. O Vasco tem tido essa dificuldade de criação, é latente, e o Abel não mostrou uma ideia de jogo diferente até agora. Não mudou o esquema em momento algum. Saiu o Marrone, por exemplo, e entrou o Ribamar. Saiu o Gabriel Peck e entrou o Vinícius. Muda algumas características, mas joga exatamente da mesma maneira. O Vasco não conseguiu povoar o seu meio campo. Citei até o Marco Júnior no Twitter, aí me informaram, eu não sabia que ele sentia uma fadiga muscular, acabou desfalcando, mas você tem o Andrei, por exemplo, que consegue construir um pouco mais de trás. Tem o Caio Lopes, do Sub-20, que eu não acho que seja o 10 ideal, mas tem mais qualidade para construir que o Raul, por exemplo. Tem mais refinamento para dar o último passe do que o Raul. Raul foi o jogador que mais errou passe na partida, 11, se eu não me engano. Tem que dar uma olhadinha lá para confirmar no Footstat, mas sei que foi o que mais errou passes, porque ele está fazendo uma função que não é a dele. Então você tem Marrone e Thales Magno fazendo função que não se adaptaram, você tem o Raul fazendo uma função que não é a dele, que não se adaptou. Uma coisa é o Raul de segundo volante jogando com o Luxemburgo, tendo que sair em velocidade. É um jogador de uma força física que consegue fazer isso. Ele tem velocidade para pegar e arrancar pelos lados, como fazia com Rossi e Pikachu, fazendo uma trinca ali pela direita. Mas não tem a qualidade para ter a bola no pé e achar um passe quebrando as linhas, como o pessoal costuma dizer, para achar esses atacantes na frente. E com essa movimentação errada do ataque, dificulta ainda mais. Falei aqui, vários momentos, 3, 4 jogadores no espaço de 2, 3 metros quadrados. E isso é treinamento.
O Vasco precisa treinar essas movimentações para chegar no jogo e conseguir. E agora o Vasco tem uma semana para uma partida, menos de uma semana, para uma partida decisiva na Sul-Americana, uma partida de mata-mata, que pode definir o futuro do Vasco em uma competição internacional, que o Vasco está sem disputar já há algum tempo. A última competição internacional foi a Libertadores em 2018, 2019 não disputou nada, mas a Sul-Americana tem um pouquinho mais de tempo que o Vasco não disputa. Agora não lembro qual foi a última vez, mas já tem um tempo. É uma oportunidade, bem ou mal, para o Vasco conseguir fazer um caixa a mais não, está previsto em orçamento, conquistar alguns espaços ali, subir, chegar pelo menos nas quartas de final, alguma coisa assim da Sul-Americana. E o Vasco agora, na primeira fase, com o futebol que tem apresentado, corre um risco muito grande de ser eliminado antes do tempo. Isso pesa por uma temporada inteira. Cheguei a escrever na semana passada que achava exagerada a pressão na Abel Braga depois de um jogo com os titulares, que era o que o Vasco tinha disputado até então, até a sexta-feira passada. Agora, quase 10 dias depois, porque o meu comentário foi logo após o Flamengo e Vasco da quarta-feira, então 10 dias depois de trabalho e 2 jogos com a equipe completa, esse Vasco tinha que estar apresentando mais do que está apresentando, porque não tem apresentado, na verdade, absolutamente nada de relevante. Até o momento não se tira nada de positivo desse Vasco. E mais uma vez, agora contra a Cabo Friense, deixou muito a desejar e preocupa o seu torcedor para o restante da temporada. Bom, galera, é isso. Faço o convite, sei que não é o melhor momento para falar de Vasco, para ouvir de Vasco, mas faço o convite para você se inscrever aqui no canal e agora abrir um novo espaço aqui, que são para os membros. Eu vou começar voltar a fazer alguns conteúdos exclusivos para o pessoal, muito relacionado à história do Vasco. Vou tentar fazer algumas entrevistas e eu preciso desse apoio de vocês, se associando aqui, se tornando um membro, um parceiro do canal. Faço o convite para você dar uma olhadinha aqui, os planos a partir de R$ 2,99, me ajuda bastante, pesa para ninguém e me ajuda bastante no coletivo. Então agradeço a vocês mais uma vez a audiência, agradeço quem já está participando, inclusive eu tinha anotado até os nomes só para não perder aqui. Estou fazendo tudo corrido num take só, mas só para agradecer os 5 primeiros membros aqui do canal, para não deixar em falta apesar do resultado ruim. Rafael Costa Alves, Pedro Felipe Icassati, Marcos Vinícius Barbosa, Francisco Amorelli e Edgar Felipe. Foram os 5 primeiros membros que entraram no canal, agora já passou um pouquinho. Deixo um agradecimento a todos que se tornaram membros e estão contribuindo. Isso vai ajudar demais, eu prometo trazer mais conteúdos interessantes para vocês aqui, apesar desse time não estar ajudando muito a gente. Bom, galera, é isso. Saudações e até a próxima.